E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar explicando como funciona a execução de alguns algoritmos na linguagem C. Beleza? A gente vai compilar passo a passo e tentar compreender como é que funciona o armazenamento de variáveis e vetores. Então vamos observar esse algoritmo. Na primeira linha, o include stdio importa a biblioteca de entrada e saída. Em seguida, o int main é a nossa função principal e dentro dela vamos criar nossas variáveis. Vamos criar uma variável i do tipo inteiro e um vetor chamado vet com 5 casas, com 5 posições, então vai de 0 a 4. Tá? Então vamos criar um laço de repetição para a gente percorrer esse vetor e alimentar cada uma dessas casas com algum valor. No caso, vamos utilizar a variável i para receber 0 a primeira vez e compara se o i é menor do que 5. Né? Então, 0 é menor do que 5, ele entra e chama o vet na posição i, que é vet na posição 0, ou seja, naquela primeira casa eu vou jogar 0 lá dentro. Então, eu vou jogar o próprio i, que é minha variável de controle. Em seguida, o i recebe ele mesmo mais 1. Então, 0 mais 1, o i passa a ser 1. E agora, o algoritmo verifica se o i é menor do que 5. Né? Então, o i ele é menor do que 5, ele é 1. Né? E ele então chama vet na casa 1 e joga o próprio 1 lá dentro, que é o i. O i incrementa mais uma vez. Então, ele recebe ele mesmo mais 1. 1 mais 1 vira 2. 2 continua sendo menor do que 5. Então, ele entra de novo no laço de repetição, chama o vet na casa 2, né, que é o i, e joga o próprio 2 dentro do vetor na casa 2. E assim ele vai incrementando. O i agora vai receber ele mesmo, que é 2 mais 1, então passa a ser 3. 3 continua sendo menor do que 5, e ele chama o vet na casa i, é vet na casa 3, joga o 3, que é o i lá dentro. O i recebe ele mesmo mais 1, então passa a ser 4. Né? E compara se 4 é menor do que 5, essa condição é verdadeira, então ele entra mais uma vez, chama o vet na casa 4 e joga o 4 lá dentro. Agora o i recebe ele mesmo mais 1, que é 4 mais 1, passa a ser 5. E aí 5 é menor do que 5? Não. Então deu falso, ele sai do laço de repetição e agora passa para o próximo. Esse outro laço é só para a gente escrever o vetor na tela. Então o i recebe 0, então agora o próprio i vai ser zerado. Então ele recebe 0 e verifica. I, que é 0, é menor do que 5. Essa condição é verdadeira. Então ele entra na linha onde tem o printf, que a gente vai escrever na tela, um vetor que é do tipo inteiro, né, na posição i, que é 0, e lá dentro tem um 0. Incrementa a nossa variável i, que vai receber mais 1. E 1 é menor do que 5. Ele entra de novo. Então ele vai fazer esse procedimento para escrever cada uma das casas do meu vetor. Tá certo que quando a gente executa o algoritmo, ele é muito rápido, ele já aparece o vetor inteiro preenchido na tela. Mas se a gente fosse executar passo a passo, como a gente está vendo aqui, seria dessa maneira. Então, o laço de repetição, eu utilizo ele, o primeiro laço, para preencher o meu vetor, e esse segundo laço eu estou utilizando para escrever o vetor na tela. Eu poderia utilizar esse printf lá dentro do primeiro laço, e preencher e ir mostrando ao mesmo tempo. Também é possível, mas eu quis separar justamente para mostrar para vocês a execução passo a passo do preenchimento e a execução passo a passo de escrita do vetor na tela. Tá? Então agora o i valeu 5, e 5 não é menor do que 5, então ele sai, retorna a 0, que é a nossa função main é do tipo inteiro, e finaliza. Ok? Vamos ver agora um outro algoritmo que a gente utiliza uma outra variável para preencher o vetor. Tá? A gente faz o include stdio.h, né? Iniciamos a nossa função principal main, e aí criamos uma variável a, uma variável b do tipo inteiro, e o nosso vetor se chama vetor mesmo, né? Com 5 casas. Então, b recebe 0, então zerei a variável b, e agora eu vou utilizar o a como variável de controle do meu for. Então, a variável a recebe 0 a primeira vez, né? Somente a primeira vez, e aí ele compara. O a é menor do que 5, ou seja, 0 é menor do que 5, é. Então ele chama vetor na casa a, é vetor na casa 0, recebe o b, que é 0. Né? Então já está lá, b recebe ele mesmo, que é 0 mais 2, então b passa a ser 2. Então percebo que eu criei agora uma outra linha para alimentar o b de 2 em 2. O a recebe ele mesmo mais 1, então a agora é 1. 1 é menor do que 5? É, né? Que o a é 1, vale 1 nessa execução agora. Vetor na casa A e vetor na casa 1 recebe o B, que é 2. B recebe ele mesmo mais 2, então B agora vai passar a valer 4.
Tá? Então, eu pensei que eu estou alimentando agora o meu vetor com a variável b. Então, A recebeu mais 1, passou a valer 2. 2 continua sendo menor do que 5. Então, ele entra no laço mais uma vez, chama o vetor na casa A, que vale 2. Vetor na casa 2 recebe B, que é 4. Então, 4 agora vai lá para dentro da casa 2 do vetor. Incremento o meu B, então B recebe ele mesmo, mais 2. Então, B agora vai valer 6. Lá em cima, no meu for, o A recebe ele mesmo mais 1. Então, A agora, 2 mais 1 vai virar 3. 3 continua sendo menor do que 5. E aí, ele entra de novo no laço de repetição. E aí, vetor na casa A é vetor na casa 3, recebe B, que é 6. B recebe ele mesmo mais 2, passa a ser 8. Né? E daí, volta lá para cima do laço de repetição, onde incrementa o A. Então, A agora vale 4. E aí, de novo, compara com 5. Então, 4 é menor do que 5 e entra pela última vez nesse laço para preencher o vetor na casa A, que é vetor na casa 4, recebe 8. E aí o B incrementa mais uma vez, vai valer 10, né, porque ele sobe de 2 em 2. E o A também incrementa mais uma vez, e o A vai se tornar 5. E aí ele compara, 5 é menor do que 5? Não. Então ele sai desse laço e a gente já tem um vetor todo preenchido de 2 em 2. Tá? Então vejam como esse primeiro laço agora eu utilizei uma outra variável para preencher o vetor. E aí, nesse segundo for, eu zerei a variável A. Né? Eu poderia ter criado uma outra variável, mas a gente pode reaproveitá-la. Verifica se ela é menor do que 5, como ela é 0, né? Então ele escreve na tela printf o vetor na posição A, que é 0. Né? Então ele escreveu lá para o usuário 0, incrementou mais 1 em A, comparou se é menor do que 5, ele é, e escreve agora o vetor na casa 1. E aí na casa 1 eu tenho 2. Né? Incremento o A, e aí o A vale 2, 2 continua sendo menor do que 5, e escreve o vetor na casa A, é vetor na casa 2, e dentro do 2 eu tenho o valor 4. Incremento o A mais uma vez, 3 agora, 3 é menor do que 5, e ele printa o vetor agora, vetor na casa A é vetor na casa 3, e dentro do 3 eu tenho o valor 6. Tá? E aí ele incrementa mais uma vez o A, 4 é menor do que 5, e ele entra mais uma vez no for e chama o vetor na casa A, é vetor na casa 4. Lá eu tenho o número 8. Tá? Então, só para vocês terem a ideia, né, que agora eu preenchi o meu vetor de 2 em 2, mas poderia ser com outros valores, eu poderia fazer perguntas para o usuário e guardar isso no vetor. Né? Então, assim ele finaliza o algoritmo. E então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!